Bom dia, crianças! Então, vamos para mais uma aula, iniciando a semana com aula de matemática. Vamos anotar então lá no nosso cabeçalho. Bauru, 22 de fevereiro de 2021. Pulando linha, lá no cantinho, seguindo a mesma direção do Bauru, seu nome completo. O da professora Ana Cláudia Ferreira Castro Fantin. Não esqueça que é o seu nome, não da professora, tá bem? Pulando linha, anotando a disciplina que nós vamos estudar hoje, matemática. E qual é o assunto que nós vamos ver hoje? Medidas de comprimento, tá? Então, olha, antes da gente de vocês já anotarem, vamos conversar um pouquinho sobre o assunto de hoje, tá bem? Então, medidas de comprimento. O que vem a ser medidas de comprimento? São aquelas formas que nós usamos para medir o comprimento, o tamanho. Então, comprimento é tamanho das coisas, tá bem? Então, para a gente medir a nossa altura, a gente usa um instrumento para nos medir e depois nós falamos, né? A gente expressa a nossa altura de uma maneira, não é assim? Mãe, quanto eu meço, né? Qual é o meu tamanho, a minha altura? Ah, você tem 1,30 m. Então, 1,30 m é a forma como você expressou a sua medida, tá certo? Então, por isso que hoje nós vamos ver medidas de comprimento. Então, as maneiras como a gente expressa o tamanho das coisas. Então, o que a gente não pode confundir é o instrumento que a gente usa para medir com a maneira como você expressa essa medida. Então, você usou uma régua, tá certo? A régua, ela é um instrumento de medida. E como eu expresso a medida da régua? Em centímetros. Então, centímetros é uma unidade de medida. É uma maneira como você expressa uma medida, tá? Bom, mas antes de nós chegarmos na régua, da humanidade chegar na régua, não existia régua, né? Então, nem sempre existiu régua, nem sempre existiu trena, nem sempre existiu fita métrica e outros instrumentos de medida. Então, o que as pessoas usavam? O corpo. As pessoas usavam o corpo, o seu próprio corpo, como instrumento de medida. Então, eu vou mostrar para vocês agora umas figuras que ilustram bem isso que a professora está falando, tá? Então, olha, lá no EMAI, tá? Não é para vocês pegarem o EMAI, não, porque até mesmo esse assunto não tá no EMAI de vocês, tá? É um outro EMAI que a professora pegou. Ó, então aqui no comecinho, deixa eu colocar aqui. Isso, aqui no comecinho, estão vendo, ó? Palmo. Então, as pessoas usavam o palmo. Como a gente faz para usar o palmo, né? Você abre bem a sua mão assim. Então, é a distância do dedinho até o seu dedão. Um palmo. Olha aqui o meu caderno, tem quase um palmo, ó, né? Ó, tá vendo? Ó, um palmo e mais, ó, aqui, ó, tá vendo? O início e o final do caderno. Então, ó, o caderno da Pro tem um palmo e mais um pouquinho, tá? Então, as pessoas usavam o palmo também para medir as coisas, né? Então, além do palmo, o que existia também, né? O que as pessoas usavam? O pé, tá? O tamanho do seu pé. Então, aqui, ó, o tamanho do pé. Depois colocava o outro pezinho bem grudado aqui, já eram 2 pés. E assim por diante. O que as pessoas usavam também? A polegada, o tamanho do dedão, que é o polegar, tá? Então, o tamanho do dedão é a polegada. E o que a gente mede hoje em polegada? Vocês sabem? Vocês se lembram? As televisões, né?
Então, a medida usada nas televisões, como a gente expressa o tamanho das televisões, né? Em polegadas. Ah, a minha tem 29, a minha tem 14, a minha tem 54 polegadas. Então, a gente sabe que quanto mais polegadas tem, maior é a televisão, não é isso? Muito bem. E olha, essa aqui é muito interessante, essa medida aqui que usa o corpo, a jarda, né? Então, é da ponta aqui do nariz, né? Da boca aqui, ó, tá vendo? Bem na ponta do nariz, até a ponta do dedão. Então, você tem que esticar o seu braço, certo? E a distância da ponta do nariz até a ponta do dedão vai ser uma jarda. Que interessante. Qual outra medida também era usada? O cúbito, ó. Cúbito é da distância do seu cotovelo até o final aqui da sua mão, tá? Então, você fica com o braço meio dobradinho, né? Em forma de não tanto de um L, né? Mais aberto, o braço mais esticadinho. E aí, então, tem essa medida aqui. E também uma, né, bem usual, se a gente não tem um instrumento de medida convencional, que já nós vamos conversar sobre isso, é o passo. Então, você dá um passo e ali você vai ter a distância marcada por ele, tá? Então, isso que a Pro tá mostrando são as medidas, são os instrumentos de medida, certo? Através do corpo que a humanidade usou quando não se tinha régua, trena, fita métrica e outros instrumentos conhecidos hoje. Então, usava-se o corpo, estão vendo? Muito bem. Então, agora nós vamos para o registro disso que nós acabamos de conversar, tá? Então, vocês vão anotar aí, ó. Não convencionais. O que são os instrumentos não convencionais, né? As medidas não convencionais também. Não há regras, tá? Então, cada um mede do jeito que quer, usando o que quer. Então, não há regras. Então, você vai medir o tamanho de uma mesa com o seu palmo, e aí vem uma outra pessoa e mede a mesma mesa com o palmo dela. Será que a quantidade, né, a medida vai ser a mesma? Lembrando que você tem o tamanho de uma mão e a pessoa tem outro tamanho de mão. Então, não há regras. Então, quando a gente usa, né, o corpo para fazer essas medidas, para medir alguma coisa, então não há regras, porque cada um tem um tamanho tem um tamanho de corpo, né? Então, a professora deu o exemplo aí, que nós vimos ilustrado pelas figuras: o palmo, o pé, a polegada, jarda, cúbito e o passo, tá? Então, essas medidas não convencionais que não tem regra, porque cada um tem o tamanho de um corpo. Mas, com o passar do tempo, surgiram as convencionais, aquelas que seguem regras, que têm um padrão, ou seja, né, todas são do mesmo tamanho, medem da mesma maneira e expressam a medida da mesma forma. Então, isso são as convencionais, o que nós conhecemos hoje, né? Vocês já ouviram falar em centímetros, em metros, quilômetros. Então, essas são as unidades de medidas convencionais que a humanidade, né, através do tempo, estabeleceu como unidade de medida de comprimento. Então, você quer medir um tamanho, quando a Pro fala comprimento é tamanho. Você quer medir o tamanho de alguma coisa, então você vai usar ou o centímetro, o metro, o quilômetro e outras medidas por aí, né? Por aí fora, porque tem mais. Mas as mais usuais são essas que a Pro anotou aí, ó. Deixa eu colocar aqui a folha para cima. Ó, as mais usuais. O cm, o que significa? Centímetro. O m significa o quê? Metro. E o km significa o quê? Quilômetro. Embora o quilômetro a gente escreva com QU,
a sigla, né, é km, tá bem? Bom, então essas são as unidades convencionais que a humanidade estabeleceu como unidade de medida para todo mundo, tá? É a mesma coisa. Então, 1 centímetro aqui no Brasil vai ser 1 centímetro também no Japão, vai ser o mesmo tamanho. 10 quilômetros aqui são 10 quilômetros nos Estados Unidos, é a mesma distância, tá? Então, isso que é convencional, que é padrão, é igual para todo mundo, tá? Bom, então essas são as unidades de medidas mais usuais que a gente usa mais, certo? E quais são os instrumentos que a gente tem para fazer essas medidas? Agora nós estamos falando de instrumento, né? Algo palpável que a gente pega. Então aqui vocês estão vendo o que? A régua, que é um instrumento de medida. Esses aqui vocês conhecem também, ó, a fita métrica, que é outro instrumento de medida. Estão vendo? E esse aqui, ó, bem usado pro pessoal de construção, né? Que é a famosa trena. Ou a Poro colocou de ponta cabeça, peraí. A famosa trena. Eu tô puxando aqui, ó. Tá vendo? E ela é bem grandona, certo? Então, a trena, ela mede em centímetro, tá? Mas olha aqui, ó, olha que legal. Essa trena aqui, ela mede até 5 m. O que é o 5 m? 5 metros. Então, ela mede uma distância, né? Um tamanho bem grande, ó, 5 metros. Gente, já vou encerrar esse vídeo, tá? Não se preocupem. A fita métrica é que tem essa parte aqui Tem essa parte aqui de fechadinha, estão vendo? Mas ela vai até 1,50, tá? 150, melhor dizendo. Ela vai até 150 centímetros, tá? Então, ela é grande também, ó. Ela é grande a fita, tá? Ela sai aqui Deixa eu pegar o início dela aqui pra vocês, ó. Ela sai aqui do 1, estão vendo? Do 1 centímetro e vai até o 150 centímetros. Ah lá, até tá escondidinho aqui, ó, tá? 150 centímetros. E a régua que vocês conhecem, que a gente ganha no material, que a gente compra na papelaria, ela mede até quanto? Ó, aqui, né? Ó, do início, estão vendo? Cm, ó, de centímetros, aqui seria 0, né? Ela vai até 30 centímetros. Então, essa régua só mede um tamanho, né, que o máximo seja 30 centímetros, tá? Muito bem. Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar muito extenso e voltamos no próximo.